Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Letícia, sou psicóloga do Frei Gabriel e hoje eu estarei falando um pouquinho com vocês sobre o tema enfrentamento do óbito, que é um tema super importante para nós que trabalhamos na saúde, que vivenciamos isso todos os dias. Então, a gente precisa refletir e pensar um pouquinho sobre isso para a gente melhorar como vai ser o nosso comportamento diante da perda de um paciente, né? Espera aí que eu vou colocar os slides. Então, vamos lá. Então, esse treinamento do enfrentamento do óbito foi pensado, né, para a Comissão de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. Então, primeiramente, falar sobre a morte não é fácil, ela é um tabu ainda, né? Por que tabu? Porque é o tipo de tema que a gente tem uma resistência de falar, a gente não gosta, né? As pessoas ficam até se questionando por que falar sobre isso, parece que isso vai atrair coisas ruins, vai atrair a morte, vai nos entristecer, né? Vai nos causar sentimentos negativos, né? Sentimentos difíceis de serem sentidos, né? Então a morte ela é um tabu por isso, porque a gente não gosta de falar sobre isso, né? Ou a maioria das pessoas não gosta. E a palavra morte, ela nos remete à dor, tristeza, medo, ruptura, finitude, né? Há muitas questões difíceis mesmo, né, do processo do ser humano. E por que que a gente utiliza tanto, né, a palavra óbito, né? Eu acho que é até uma questão de proteção para o profissional da saúde, né? Existe um processo de dessensibilização desses profissionais para poder dar conta disso, né? Então, a própria palavra óbito parece que nos protege da angústia que é a morte, né? E por que que esse processo de dessensibilização ele acontece? Porque é necessário, tá? A gente precisa ter uma certa frieza, né? Para lidar com a morte no nosso trabalho, porque se a gente se sensibilizar muito também com os familiares, enfim, com aquela situação, a gente não vai conseguir fazer o nosso trabalho. Então, essa dessensibilização, ela vai acontecer com os profissionais de saúde que lidam com isso no dia a dia, tá? Ela é necessária e comum, certo? É claro que vai depender do tipo de morte, né? De como foi que aconteceu. Eu percebo que morte de crianças, né? Mexe muito com a gente, né? O profissional fica mais abalado quando é bebê, quando é criança, né? Quando é uma morte muito repentina. Enfim, então isso daí tende a mobilizar um pouquinho mais de angústia na gente, mas de modo geral, a gente tem que saber lidar com essa questão, porque ela vai acontecer sempre, né? E aí, quando o paciente morre, e a gente precisa, né, lidar com essa questão, com a família, né? Isso acaba nos mobilizando, né? Angústias, nossas questões são mobilizadas, né? A gente fica angustiado, a gente pensa sobre a nossa finitude, a gente pensa sobre a finitude, né, das pessoas que a gente ama e do quanto é difícil saber que a gente não controla praticamente nada, né? Então, entrar em contato com essa questão faz com que a gente também entre em contato com as nossas, né? Então, por isso que mexe com a gente, tá? Bom, aspectos emocionais da família. Negação, então aquela pessoa que perdeu, né, o seu ente querido e ela fica em choque, ou ela diz que não, que isso não aconteceu, ou fala assim, fulano, acorda, ou pessoas que ficam com muita raiva, muito nervosas, ou tristeza, ou desespero, né? Sentimentos de culpa podem surgir, por que que eu não fiz tal coisa, por que que eu não trouxe antes, por que que, enfim, sentimentos de culpa, né?
Tem pessoas que já conseguem ter um processo de aceitação diante daquela perda, né? E tem pessoas que vão sentir tudo ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo raiva, ao mesmo tempo aceitação, tá? Então pode acontecer essa ambivalência de sentimentos também. Só que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa enfrenta a morte de um ente querido de uma forma. Isso vai depender, né, da estrutura de cada família, da personalidade dessa pessoa, de como aconteceu essa morte, né? De qual que era o vínculo desse familiar com o ente querido, né? Então, cada pessoa vai ter um enfrentamento, tá? Não existe uma forma específica de sofrer e de externalizar a dor nesse momento, tá? Então, vai ter pessoas que vão ficar em choque, vão ter pessoas que vão reagir, que chorar, que falar ou que não falar. Então, cada pessoa vai externalizar de uma forma. E aqui não cabe julgamentos, né, pessoal? Ah, porque parece que ela não está sofrendo. Enfim, a gente precisa respeitar, né? E entender que cada pessoa tem uma maneira realmente de viver e de externalizar ou não o que ela está sentindo, tá? A perda de uma pessoa amada é uma das experiências mais intensamente dolorosas que o ser humano pode sofrer. É penosa não só para quem a experimenta, como também para quem a observa, ainda pelo simples fato de sermos tão impotentes para ajudar, que é o caso dos profissionais que estão aqui, né, diante dos familiares que perdem o seu ente querido. A gente fica muito angustiado porque não há o que se fazer nessa situação, né? Qual que são as principais dificuldades dos profissionais de saúde que lidam com isso, né? Sentimentos de impotência frente ao não solucionável, paralisação, que é justamente isso que a gente está falando, né? Um sentimento de impotência muito grande, de não saber o que falar, de não saber o que fazer, e muitas pessoas ficam paralisadas diante dessa situação, tá? Dificuldade em lidar com as próprias emoções, sentimentos e pensamentos sobre a morte, o morrer e a perda de quem amamos. Então, assim, a pessoa, o profissional que mais vai ter dificuldade para lidar com essa situação vai ser aquela pessoa que já não está lidando bem com as próprias emoções e com as questões relacionadas à morte, à perda, às vezes alguém que passou por um luto recente, alguém que está vivendo um luto não solucionado ainda, né? Essa pessoa ainda não elaborou o luto que ela está vivenciando, né? Outra dificuldade, né? Não sabem o que fazer e o que dizer nesse momento, porque está em contato com a própria finitude, né? Então, ficam paralisadas. E aí, a questão é que, por não saberem o que fazer, tomam atitudes equivocadas que, ao invés de confortar o familiar, podem gerar mais sentimentos negativos. Então, diante daquela angústia imensa, acabam falando coisas que, ao invés de trazer ali um acolhimento para aquela pessoa, vai piorar a situação, né? O que que a gente deve evitar de falar nesse momento, tá? Falas do tipo: não chore, vai ficar tudo bem, você precisa ser forte, não fica assim, né? Ah, você tem um outro filho para você cuidar, você precisa ser forte para amparar os seus outros familiares, você não pode chorar, você tem que tentar ficar forte, né? Foi melhor assim, isso vai passar, né? Esse tipo de frase que a gente fala na tentativa de amenizar a dor da pessoa, mas que na verdade não ameniza em nada, né, no sofrimento dela, tá? Então, a nossa mente, diante de intensa angústia, ansiedade, né, tentará buscar meios de fugir do contato com a dor. Então, tais falas surgirão da necessidade de preencher esse vazio e sofrimento. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? Quando a gente estiver aí numa situação com um familiar, né, que perdeu o seu ente querido, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vai falar.
Então, o que que seria, né, as atitudes e falas desejadas, né? Então, gestos e comportamentos gentis, de acolhimento, né? O que ficar confortável para você fazer, né? Porque eu não posso falar assim, fulano, ao invés de você falar alguma coisa, simplesmente dê um abraço nessa pessoa, né? Mas às vezes você não se sente confortável para fazer isso. Então também não se force a fazer algo que você não quer, né? Falas acolhedoras do tipo: sinto muito por sua perda, imagino como você deve estar triste neste momento, você pode chorar e expressar o que você tem no coração. Eu não sei o que te dizer, não há nada do que eu fale que irá acabar com a dor que você está sentindo, mas estamos aqui com você, né? Respeitar o momento da família se despedir, né? Perguntar se os familiares querem um momento a sós, explicar que posteriormente a enfermagem terá alguns cuidados e procedimentos necessários após essa despedida, né? Porque a pessoa também não vai poder ficar ali um tempo muito estendido, né? Com esse ente querido. E, principalmente, respeitar os rituais religiosos e a espiritualidade dessa família. Falas, comportamentos e atitudes acolhedoras que não tenham por objetivo retirar a dor, até porque isso seria impossível, ou calar as emoções e sentimentos expressos pela família. Então, o objetivo central, né, da nossa atitude ali, de enfrentar o óbito de uma forma mais acolhedora, é justamente dar o espaço, né, para que esses familiares se sintam acolhidos, respeitados, que eles possam expressar os seus sentimentos, pensamentos, emoções, que eles possam chorar, que eles possam expressar a dor deles da forma com que eles conseguirem ali no momento, eles se sentirem acolhidos. O serviço da psicologia, né, nesse quesito, enfrentamento do óbito, o profissional da psicologia, ele é o que mais vai estar habilitado para saber lidar com a situação, né? Bom, ele vai saber lidar um pouco melhor com esse momento, né? E o objetivo é justamente propiciar que essa pessoa possa se expressar livremente, dar um amparo ali, estar ali junto, né, dessa pessoa. E além disso, né, o psicólogo ele vai poder também fazer encaminhamentos, né? Então, assim, se a gente perceber que existe uma necessidade de uma psicoterapia, né, a gente vai fazer o encaminhamento para psicoterapia. O serviço social, nesse momento, ele vai ser importante quando o núcleo familiar do paciente apresentar vulnerabilidade social, bem como para dar informações gerais. Por exemplo, familiares que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do funeral, pacientes que estavam em situação de rua ou não identificados. Então, essas questões sociais que aparecerem, né, nesse óbito, o serviço social pode auxiliar nesse sentido. E aí eu queria dar a indicação, né, de um livro que é da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E aí eu coloquei um videozinho dela aqui que ela fala um pouquinho sobre esse tema, que é só para dar um gostinho para vocês sobre o que é esse livro dela, né? E é um livro que pode auxiliar os profissionais da saúde a lidarem um pouco melhor com a questão da morte, que é algo que é fundamental na nossa prática cotidiana, né? A semente da minha vocação veio da minha avó, que era uma mulher que